falar um negócio, isso por aqui, eu 6 quero. anos, o Flamengo chega em 3 finais de Libertadores, ganha 2, chega em 3 de Copa do Brasil, ganha 2, ganha 2 brasileiros. Isso aí. Chegou no top 5, no G5 ali do brasileiro em todos os anos. Tudo passado o ano, o mundo Você não tá falando que acabou. não disputou, o Flamengo chegou em terceiro, em quinto, em segundo. Então, isso foi ainda é campeão disputável, 2 vezes, infelizmente. foi campeão 2 vezes. De 2020 pra cá, o Flamengo Foi não disputa campeão de até a última 3 rodada do Supercopas, Campeonato Brasileiro. 3 Supercopas, Supercopa não vale ganhou nada, Recopa, Supercopa ganhou não vale Recopa, nada. ganhou Recopa. Perdeu também. Traz a pipoca Ganhou pra gente também. assistir isso aqui, por favor. Ganhou também. E olha só, ele tem O que Flamengo é entender, o time que paparazzi, 26 títulos. paparazzi tem que entender que o mundo não acabou, não. O Botafogo se Eu vou beber um reorganizou negocinho aqui. depois, ganhou a Libertadores Não, do cara, eu não tô Brasileiro. brigando contigo. Eu E tô falando que sei você disso, falou que por o time, favor. que o Botafogo vem sendo um exemplo de que tem. É, porque olha só, Foi um vamos ano que fez falando isso. sério agora. Um ano fez 2023, o Botafogo Ah, mas perde aí- o brasileiro. mas aí pipocou, Não, pô. perde o brasileiro. Não é porque começou o ano mal, é porque fez besteira ali na reta final. Mas já tinha Perdeu feito o igual treinador. 2024. Em 2023, o Botafogo vai para Taça Rio e voa no brasileiro até determinado ponto. Em 2024, o Botafogo vai para Taça Rio e voa de novo, dessa vez com os títulos. Então, em 2025, vai para Taça Rio, mas ganhando do Vasco, é o Madureira e o Fluminense que vão vencer os jogos dele. E a gente vai voar de novo no brasileiro e na Mas Libertadores. olha aqui, eu li um troço hoje na rede social. respeito, hein, Pedro? É O sobre. quê? O Botafogo vai ganhar do Vasco domingo? Eu li um Eu troço. pego o Galo Tá bom, agora. tá bom. Galinho. Eu li um troço na rede social que eu tendo a concordar. O Botafogo veio muito bem no ano passado, ganhou 2 títulos importantíssimos, tinha um timaço, estava embalado para esse ano, mas, na minha opinião, é um time que ganhou muito pouco título nos últimos anos, né? Verdade, Estamos falando de verdade, 2024. Foi o que eu tava falando. Para estar tão tranquilo assim. de achar O Ilan tá normal- dando uma outra roupagem do que de eu tava achar, falando, de cara. achar normal. Não, mas eu acabei de falar isso e ele contestou. Então você vai contestar ele também, Vou, por claro, favor. calma, Eu vamos tô chegar lá. achando que o Botafogo tá normalizando demais, perdeu a oportunidade de ganhar a Supercopa, ganhar a Recopa, ganhar Campeonato Carioca. Parece até que é um time que ganhou 40 Campeonato títulos Carioca, nos últimos. Botafogo, Ganhou desde- 2 títulos importantes ano Botafogo, desde a passado. implementação Mas não da ganhava SAF, nada há muito tempo. Desde a Fabiano. implementação da SAF, o Botafogo não liga para Campeonato Carioca, não liga mesmo. Mas tá A errado. Supercopa, eu Tá já errado. expliquei. Não tá errado, não. O Campeonato Tá errado, Carioca tá atrapalha errado, o planejamento. Carioca O não tá Botafogo não ganha Campeonato Carioca há quanto tempo? Atrapalha o planejamento. 2018 foi o último. Campeonato Carioca atrapalha o planejamento. Não, primeiro que o Flamengo ano passado voou no Carioca. Primeiro que o não conseguiu Botafogo competir. morreu. O Verdade. Botafogo Mas não ganhou a existe Copa mais. do Brasil, é Vai ruim? pedir fair play daqui a O pouco. Botafogo morreu, Vai ele não pedir existe fair play mais. daqui Quando a você pouco. cria Botafogo daqui a 100 SAF, anos de não, novo? não. É. Você cria Botafogo SAF, é um novo clube. Esquece Não, esse não. Botafogo. Não, é Esquece. Botafogo ainda. Vai pedir Esses fair play clubes aí, financeiro daqui a esses pouco. 3 clubes Vai aí, tomar 4 a 1 esses de 3 novo. esses Vai 3 tomar clubes 4 a 1 aí. de novo, vai ficar 4 a pedindo 1. fair play. Pô, Vai o ficar pedindo fair O play. Flamengo cansou de detonar vocês são fregueses. Vai pedir fair play aí toda hora. O Flamengo já devolveu 4 a 1 em 2 jogos aí, Botafogo já ganhou o devolveu. Campeonato Brasileiro por 6 pontos. Ganhou 6 pontos em O cima do Flamengo Flamengo. fez 90 pontos com Não, o Jorge não. Jesus. Então, é porque o Botafogo não tinha como fazer 90, tinha que fazer 6 de diferença pro Palmeiras. Ah, tá bom. Os 6 foram em cima do Flamengo. estava contra a Moleza, preocupação. O por Flamengo sinal. priorizou a Copa do Brasil. É verdade, Agora, tá certo. a questão A torcida toda... reclamando. O Flamengo A questão é que vocês que ficam vendendo o clube... Olha aqui, ó. Dito isso, o Racing atropelou o Botafogo É isso aí, é isso aí. E E não vocês... é- E e não vocês foi gostam, e surpresa. vocês 3 gostam de vender clube. E não foi Os surpresa. 3 aí gostam de vender Atropelou clube. e O Flamengo ficou é dele. O Flamengo é dono dele. O Flamengo é dono dele. Vocês gostam de vender clube. Pra mim, vocês deixaram de ser clube. É SAF. Flamengo é Sexta-feira, Flamengo. ninguém segura Ponto. Aqui não pode falar nome de outra TV, não pode falar essas Não pode. coisas. Ninguém Estatal, não O que dá é que pra falar. botaram nessa água aí do papo, hein, cara? Vou Por botar favor. alguma coisa aqui que eu tô Peraí, estressado. agora falando sério aqui, o Pedrosa. Tem a cachaçinha aí? Eu falei aqui ontem, né? Eu tinha visto o jogo do Racing no argentino, falando sério aqui, Fabiano. Não foi surpresa, né? E ficou barato. Eu acho que assim, o que aconteceu de positivo, se procurar alguma coisa de positivo que aconteceu ontem ao Botafogo, foi. Tá meio complicado. Mas ele Newton, voltou só. vivo. Mas ele voltou Reclamou vivo. do pênalti também, não? Tivesse- Não, foi pênalti. Tivesse tomado Tem o mais tal do um canal gol. do NEM lá, que o cara, meu irmão, vou te falar, hein? Uma queimação pra Botafoguense que eu vou te falar. Cara, canal do NEM, nunca viu, não? Não. Pô, o cara reclama, chora pra caramba. Não, foi Tivesse pênalti, foi tomado pênalti. mais um gol, ia voltar Parabéns. Eu semi-morto. gosto Né? quando o cara realiza. Não, Pedrosa, e aí? Agora tem que Pera aí, dar galera, parabéns. deixa eu te O que comentar. aconteceu com o André Jardine, foi o que aconteceu com o Vasco Matos e o que aconteceu até nas outras conversas que o Botafogo teve, diante das informações que a gente viu a imprensa botafoguense colocando, como Tite, como o próprio Roberto Mantini, entre outros treinadores. Então, o que aconteceu ontem, 20 de fevereiro, e o Botafogo sem técnico desde dezembro, não tem como achar isso normal. Foi um reflexo do planejamento da
diretoria. Que muita gente fala também que o Botafogo não perdeu jogadores e tudo mais. Eu discordo completamente em relação a isso. O time do Botafogo, além de ter perdido o Luiz Henrique e Thiago Almada, que eram titulares, o Botafogo perdeu o Júnior Santos, perdeu o Eduardo, perdeu o Tiquinho, perdeu o Tietê, perdeu o Marçal e tantos outros que eu poderia falar aqui. Que eram o quê? O banco de reservas do Botafogo. E que eram utilizados quando o Botafogo precisava mudar a característica dentro da partida. Exemplo, o Tiquinho entrava para jogar com o Igor Jesus, o Tietê entrava para dar movimentação, o Matheus Martins era um garoto que entrava e entrava muito bem e não está conseguindo segurar essa vaga de titular com a qualidade do futebol dele. Então, assim, o time do Botafogo é outro. Eu acho que o Botafogo novamente vai ter um dos melhores elencos do país com todas as contratações. Sim, acho que sim. O Botafogo vai voltar a investir em jogadores. Óbvio, os jogadores estão chegando. Santi Rodrigues, o Jair é um garoto muito promissor, o Natan também é um jogador muito promissor, o Juan Cruz eu já não sei e eu alertei para isso aqui. Ontem novamente não fez uma partida nada demais, absolutamente nada demais e nem acho que vai engrenar no Botafogo. O Botafogo gastou 8 milhões de euros nesse jogador. Eu realmente não consigo acreditar que ele vai conseguir colocar em campo o que ele foi pago para jogar no Botafogo. E o outro ponto é o seguinte... Principalmente no primeiro tempo, o Barbosa não pode fazer aquilo, gente. Com todo respeito. Um jogador da qualidade dele, capitão, campeão de Libertadores, ele não pode dar uma cotovelada no jogador do Racing. Ele falou que o rosto do cara é que bateu no cotovelo dele. Não tem como. Ele falou assim, isso. Não tem como. Ele colocou a mínima chance que o Botafogo tinha de equilibrar aquela partida na Argentina, no belo estádio lá do El Cilindro do Racing, no lixo. Porque ele deu um pênalti pro Racing, o Vieto foi lá, bateu muito bem, conseguiu fazer 1-0. Depois dali... E lembrando, o Caçapa tentou utilizar o 4-3-3, que era uma formação que o Luiz Castro utilizava, dando um pouco mais de sustentação no meio-campo e utilizando os pontas. O Botafogo ficou desesperado. No segundo tempo, na minha visão, foi pro 4-2-4 e o Newton foi a melhor notícia que o Botafogo teve no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo se atirou porque estava perdendo a final e o gol do Racing, o segundo gol, veio logo no contra-ataque. Mas para piorar, não parou por aí. O Racing foi melhor do que o Botafogo praticamente durante o jogo inteiro. E poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, não fosse o John e não fosse até a incompetência do Racing de fazer os gols, porque perdeu gols na cara, podemos dizer assim. Então, assim, me espanta a atuação do Botafogo ontem? Não me espanta, não tem técnico, não tem treinador, e eu não tô falando do Caçapa, não. É porque esse time não treinou. Aí você vê o Barbosa falando, aí você vê o Savarino falando, e tantos outros jogadores que poderiam se manifestar também, tá claro. A falta de treinador atrapalhou completamente o início de temporada do Botafogo. Mas o que mais me preocupa não é para agora, é pro restante da temporada. Se o discurso é não ligamos para Supercopa do Brasil, não ligamos para Carioca e ligamos para a Recopa, a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é ao longo da temporada do Botafogo, que está atrás no planejamento diante dos seus rivais por título. Não tem como achar que em um mês vai chegar um treinador e esse cara vai conseguir implantar tudo direitinho e vai dar certo. Pedro. Não tem como. Tem Fabiano, o que aconteceu com o Arthur Jorge, é uma utopia. Não, mas é raro. É diferente. É raro. Não, é diferente. Você achar um Luiz Henrique, você achar um Thiago Não, Almada mas no diferente. mercado, O Arthur é Jorge raro. chegou no meio da Libertadores. Mas é isso que eu tô outra falando. questão. É muito Se o difícil. treinador chega agora em um mês, ele É implementa o estilo difícil. de jogo, O futebol, Pedro. ele precisa de tempo, ele Sim, precisa de DNA, concordo. ele precisa de ambientação, Claro. ele precisa de clima. E tudo que eu venho vendo do Às Botafogo vezes não. é completamente ao contrário. Às vezes dá certo. Não. Às vezes Mas só. às vezes dá certo. Mas isso não quer dizer Tipo que o assim, planejamento em foi 6 certo. anos deu certo botar o Jorge Jesus e o Flamengo conseguiu, no meio do campeonato, se arrumar e Papa, bater você recorde. compreende Mas que nos isso, outros 5 não que aconteceu é isso. mais Mas acaso do que planejamento. Não, mas o ano a de gente tá agora falando é aqui de diferente do ano planejamento. passado. O planejamento Não é pode ter sempre que vai equívocos, funcionar. O planejamento pode ter equívocos. Primeiro, deixa eu só voltar um pouquinho. Que hoje chega a 51 dias sem treinador. Tá bom pra você, Elia? Essa história, você tem um interino, depois você muda de interino. Aí depois traz você um auxiliar, depois você que é traz da um comissão auxiliar fixa. do treinador do Lyon, depois você traz o Caçapa que estava na Europa, que estava no outro time do John Textor. Você começa a fazer das tripas coração para encontrar resultado e não encontra. John é um grande goleiro, Matheus Ponte, Danilo Barbosa, que joga bola, Jair, que é um grande zagueiro, Cuiabano, Gregory, Newton e Patrick de Paula, Rafael Lobato, Kaique e o Ryan Cruz. Eu acho assim, é um time legal, não tá perto daquele time que foi campeão brasileiro, não tá perto daquele time que foi campeão da Copa Libertadores da América, mas é um time legal. O problema do Botafogo é que, sabe, cachorro caiu do caminhão de mudança? Aí ele não sabe se ele vira pra cá, se ele vira pra lá. Tá o perdido. caminhão tá pra lá, o dono tá indo pra outra casa e ele tá totalmente perdido. Se não voltar pra resgatar o cachorro, ele não vai se encontrar.
Então, não vai. Elia, além disso, tem o fato de que o Barbosa e também o Alex Telles estão cumprindo suspensão por causa daquela confusão no jogo contra o Flamengo e alguns jogadores poupados pensando na Recopa Sul-Americana, em que o Botafogo perdeu o primeiro jogo. O que você projeta para essa segunda partida de um time que ainda está, como você disse, perdido, tentando se encontrar? Pô, eu vi o jogo Racing Botafogo, me deu pena do Botafogo, hein? Só deu Racing. Só deu Racing, não é só porque venceu por 2-0, é porque só deu Racing. Então, e você sabe como é que é o time argentino, né? E outra, a gente fica pensando o seguinte, o que é que o Botafogo fez para ser campeão da Recopa? O que é que o Botafogo fez? O que o Botafogo trabalhou? Eu fiquei observando o treinador do Racing e o cara vibrava, o cara estava encantado com o time o tempo inteiro, o cara organizado, as mudanças foram ótimas pro Racing, ele nunca perdeu a intensidade. Olha só, olha esse cara, olha a alegria, olha a intensidade, a energia. Então ele se dedicou para que o time pudesse, em 180 minutos, sair com o título contra o Botafogo. O que é que o Botafogo fez? Eu fico assim questionando comigo, com os meus botões e com você e com todos os nossos espectadores e as nossas espectadoras. O que é que o Botafogo construiu para ir bem nessa disputa? Você não acha estranho, Gabi? Eu acho que o Botafogo não fez nada. E aí, não fazendo nada, não vai ganhar. Exatamente. Situação complicadíssima, Elia, que levou o Barbosa, depois dessa partida, a dizer o seguinte à ESPN. Não temos o treinador do ano passado, o interino só deu 3 treinos e os jogadores mudaram. É difícil que as coisas deem certo desse jeito. Ou seja, criticou, cutucou o Textor. E aí, depois, foi nas redes sociais e pediu desculpa pelas críticas que ele fez. A gente pode até colocar no telão mais uma vez aquela publicação. E aí ele acaba se redimindo, né? Ele diz que nunca deixou de reconhecer o quando poderia ter feito alguma coisa diferente e diz que não teve o intuito de criticar as decisões da diretoria e por isso faz essa retratação pública. Elia, o Barbosa estava ali com... Quem tem medo, né? Quem tem medo. Exatamente, com as emoções à flor da pele. E essas declarações aí incomodaram o dono da SAF, o John Textor, que nas redes sociais fez uma publicação. E aí, ou melhor, o Barbosa fez essa publicação. O Textor, é claro, não gosta dessa repercussão e não gosta da maneira como os jogadores têm criticado publicamente. O Barbosa não foi o único, mas ele... tem razão? Essas críticas realmente fazem sentido? Não é muito tempo sem encontrar soluções, sem trazer um treinador. Como eu disse, já são 51 dias. 51 dias não são 51 horas, né? São 51 dias. Você tem quase 2 meses onde você não conseguiu aproveitar aquilo que era o melhor para você poder aproveitar. Por quê? Porque é a base. Que é quando você tem tempo para poder conhecer jogador, para treinar jogador, para treinar jogada ensaiada, para treinar modelos diferentes. Como é que eu posso cobrar do Caçapa, por exemplo, que ele saiba o que é que ele tem que fazer quando o time está ganhando de 1-0, que ele saiba o que é que ele tem que fazer quando o time está perdendo por 1-0, que ele tenha treinado o time dele para quando o time está com 10 jogadores em campo, para que ele tenha treinado o time dele quando o time dele está com 11 jogadores e o adversário é que está com 10. Isso tudo, ô Gabi, eu vou cobrar sempre que eu for dirigente, porque eu sou um cara que conhece de bola, então eu sei que eu tenho que cobrar do treinador. Mas se o cara não tem tempo, ele só teve 3 treinos, ele mal sabe o nome dos jogadores. Ele mal sabe exatamente com quem ele está lidando, até onde ele pode contar. Aí ele vai ficar emprenhado pela conversa que ele tem com alguém que é da comissão técnica permanente lá do Botafogo, e se alguém que fosse da comissão técnica permanente fosse bom, esse alguém estaria lá comandando o time do Botafogo. Às vezes, a comissão técnica permanente, não estou dizendo que esse seja o caso do Botafogo, mas eu já vi isso em muitos casos, do Santos, por exemplo. O cara da comissão técnica permanente fica torcendo contra o treinador que foi contratado. Por quê? Porque ele quer ser o treinador, entendeu? Ele quer ser o treinador, então ele vai lá, ele fica com uma conversinha aqui pro jogador que não está jogando. Eu cansei de ver isso. Comissão técnica permanente, ela é muito boa, desde que você saiba exatamente com que profissional você está lidando, com que caráter você está lidando, com que tamanho de profissional você está lidando. Porque senão, você coloca lá um cara na tua comissão técnica permanente e a vida inteira o cara tem o sonho de querer ser o treinador principal. Aí ele fica torcendo contra, energia ruim.
torcendo contra, levando burburinho para a cabeça de jogador. Contaminando o ambiente. Isso, contamina o ambiente. Então, eu acho que o Botafogo, há 51 dias sem técnico, a culpa é do Textor. E o Barbosa não deveria ter se retratado, porque ele tem contrato e tem direito a falar o que ele pensa. E ele não foi desrespeitoso. Ele só colocou a posição dele. Acho que ele ficou temeroso demais em relação a uma posição que é dele e que ele, por acaso, tem direito de ter. É isso, Eli. A gente vai continuar falando de times... Não,